Pronto. A partir de agora, nós estamos sendo gravados. Eu vou apresentar para vocês, e aí eu não vou conseguir ver o chat. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Se der microfonia, tenha só um pouquinho de paciência, tá? Que a gente se resolve aqui. É. Pronto. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar, questionar, pode falar no chat que eu entrei na reunião justamente para poder ver, né, visualizar. Eu vou apresentar aqui uma tela e vocês vão me dizer se estão conseguindo ver o que eu estou vendo. Estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Sim. Essa aqui é a avaliação de vocês do 7º ano. Cadê? Que pedia, né, para que vocês colocassem o nome de vocês, a turma. E essa aqui é a minha avaliação que eu fiz para corrigir juntamente com vocês. A primeira questão pergunta em que as religiões elas são inspiradas. E aí naquele primeiro texto que eu passei para vocês, logo no início, ele começava a dizer que as religiões elas surgem em diferentes espaços geográficos, ou seja, ela surge aqui no Brasil com os indígenas brasileiros, mas também surge na Germânia, um exemplo, na Alemanha. Ela surge na África. Então são esses espaços que são chamados de espaços geográficos. Essas religiões elas surgem nesses diferentes espaços geográficos, diferentes lugares. Só que elas são inspiradas em quê? Qual a inspiração das religiões? Elas surgem a partir de quê? De acordo com aquele autor do texto que eu enviei, elas surgem inspiradas nas histórias vividas, e vividas por quem? Pelas pessoas, pelos povos daquele grupo, daquela comunidade, pela arte. E aqui eu coloquei 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos quer dizer que tinha outras coisas que ele vai falar pela arte, pela cultura. Então, tudo isso vai envolver as religiões e elas surgirão nesses espaços geográficos. O que é que isso implica? Quando eu pego uma religião daqui do Brasil, uma religião tradicionalmente brasileira, como a Umbanda, que tem algumas características do Candomblé e de outras religiões africanas, elas são totalmente diferentes de uma religião como o budismo. Não tem nada a ver ou muito pouca semelhança. Então, por quê? Porque são dois extremos, são dois lugares diferentes, dois espaços geográficos, são histórias de pessoas diferentes, tem uma cultura diferente, a expressão artística desse povo é diferente. Deu para compreender melhor essa questão? Espero que sim. Por causa do espaço geográfico e outras características, as religiões possuem o que em comum? E aí é interessante pensar um pouquinho assim. Quando eu estou falando que elas possuem algo em comum, a gente pode pensar que elas dançam. Então, isso é comum. As religiões ela têm essas características em comum, o ritual, a dança, as celebrações, mas o traço mais comum das religiões é justamente a sua individualidade. Como eu falei na questão anterior, cada religião ela possui características próprias e individuais, que vai marcar sua diferença em relação a outra religião. Na questão 3, eu pedi para que vocês completassem
a frase a seguir, as frases, né? O transcendente, vírgula, o ser supremo, é também, e aí vocês iriam preencher com a palavra concebido. Quem preencheu com essa palavra acertou a avaliação com características peculiares. Na letra B eu disse, muitas vezes ele é concebido como feminino, que colocou feminino acertou, sendo reconhecido como uma deusa, como divina mãe, como deusa primordial e etc. Na letra C, a frase era: sua face é. Só um pouquinho aqui. Sua face é masculino, sendo concebido como o Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Daqui, quem colocou no masculino acertou a questão C. Na letra D, eram 3 palavras, no caso 4, mas uma era composta, né? Que dizia as divindades. Primeira palavra que tinha que ter colocado, ou ter feito como eu fiz aqui embaixo, era hinduístas. A segunda, possuem esposas. E a terceira, orixás femininos. Então ficaria: as divindades hinduístas possuem esposas que lhes completam. As religiões afrodescendentes, e o que é religiões afrodescendentes? São religiões que têm um sincretismo com as religiões africanas. Elas são de matriz africana. Possui orixás femininos. E o que são orixás? São as entidades das religiões do candomblé e da Umbanda, que fazem parte da crença daquele povo africano. E qual é o exemplo que ele dá? Como Iemanjá, por exemplo, que aí nós conhecemos ela, essa imagem representada lá na praia do... Meu nome, peraí. Na Praia do Meio. Eu respondo já a sua pergunta, tá? Gostei, amei sua pergunta. E no cristianismo, de acordo com a nossa aula, aqui, qual o significado da palavra transcendente de acordo com a nossa videoaula? E aí, logo no início falava que era superação de limite, só isso. Quem colocou superação de limite ou qualquer coisa que se assemelhe a transcender, superar limite, acertou a questão. Na 5 diz, de acordo com nossa videoaula, Nossa Senhora pode ser considerada um ser transcendente? Não. Por quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é apenas um ser, que é o transcendente, é o que é o ser supremo. No cristianismo, existem transcendentes ou ser supremos femininos? Não, não existe, justamente pelo que a gente já respondeu na questão anterior. Na questão 7, eu perguntei, de acordo com a nossa videoaula, quais as características de Anubis e qual a religião ele pertence? E aí, tem 2 características que eles são metade humanos e metade animais, tá certo? A mitologia egípcia, ela é muito mesclada com essas características. Os deuses são metade humanos e metade animal. Cite as características gerais da cultura africana. Suas características são diversas por um povo nômade e por ser um povo nômade e viver em tribos. Então, as características da cultura africana tem várias, mas uma marcante é que eles vivem em tribos. Então, quando você conhece um grupo de africano, você ainda não pode dizer que conhece o todo deles.
porque ainda falta muito para que esse povo ele possa se organizar, para que esse povo ainda, você ainda possa conhecer na realidade os povos africanos. Na questão 9, pergunta-se, de acordo com o texto enviado, o texto, que muita gente, professora, eu não sei qual é o texto. E aí na atividade já informava, o texto enviado foi o texto que eu trabalhei com vocês. Com o texto enviado, onde surgiram todos os povos? De acordo com o texto que eu enviei para vocês e de acordo com vários estudos, o mundo, as pessoas, a humanidade, cada um de nós, indivíduos, seres humanos, iniciamos, somos originários da África. Então, a primeira pessoa que existiu foi lá da África, tá certo? E a questão 10, eu pedi para que vocês citassem a influência da cultura africana no Brasil. E aqui eu citei três, mas tem bastante, tem várias outras, tem nas artes, tem muita coisa nas roupas, mas aqui eu citei comida, dança e religião. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que. Como é seu nome? Que é tão estranho chamar você de like food. Camila. Camila, você estudou comigo ano passado? Ótimo. Tá, acho que você perdeu a primeira aula. No sexto ano, eu adoro fazer. Na realidade, eu sinto a necessidade de apresentar para vocês o que é o ensino religioso, por que eu devo estudar, qual a importância da disciplina. E por que eu faço isso? Porque existe uma cultura de que o ensino religioso é aula de religião. Por que existe essa cultura? Porque quando o Brasil surgiu, e aí vocês devem ter estudado isso, ou já ainda está estudando, vieram para cá alguns padres que eram chamados de jesuítas, que eram da Companhia de Jesus, um grupo de missionários, e evangelizaram os indígenas. E nesse momento em que eles evangelizavam os indígenas, eram os padres jesuítas, eles ensinavam português e ensinavam a religião católica. Eles catequizavam os indígenas, evangelizavam e faziam com que eles se convertessem ao catolicismo. Entendeu aí, Camille? Essa é a primeira parte. E aí o que aconteceu? Quando isso surgiu, a disciplina de religião começou a fazer parte do currículo das escolas públicas. E também eu já dei aula em escola particular de ensino religioso. Não são todas que têm, mas algumas têm. E aí o que acontece? Todas as pessoas que davam aula de religião eram uma freira, ou uma irmã da igreja, um pastor, um padre. Eram pessoas que iam ensinar aqueles alunos a aceitar a fé cristã. Então, a ideia que se tem de aula de ensino religioso hoje, que alguns de vocês também têm, é que a aula de ensino religioso vai ensinar sobre religião, de forma em que eu vou dizer, olha, gente, a minha religião é A. Então, a única religião certa é essa religião A, tá certo? A religião B, a religião C, a religião D, tá tudo errado. Não pode seguir, eles são do demônio, eles não têm pacto com Deus, e aí cria-se essa ideia de que o ensino religioso de hoje vai ensinar dessa maneira. Só o que aconteceu? O ensino religioso ele foi passando, né? Caminhando, foi evoluindo, e hoje existe na universidade um curso chamado
Ciências da Religião. Então, eu, professora Jamile, de ensino religioso, fiz faculdade na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso Ciências da Religião, em que lá naquele espaço é ensinado ao professor, que no caso sou eu, a trabalhar sobre algumas questões voltadas à religião, tá certo? Gente, só um pouquinho. Amanhã eu tô dando aula, viu? Vou. Tchau. Desculpa, gente. Então, o que acontece? Eles pegaram essa ideia de que o ensino religioso era esse ensino de religião, de pegar alguém e catequizar, e foi ultrapassando. Agora, dentro do curso da ciência da religião, nós aprendemos uma coisa e devemos ensinar, e é por isso que o ensino religioso existe, que é sobre a diversidade. O que é diversidade? Que é o pluralismo religioso. É a compreensão de que nós vivemos em uma sociedade extremamente preconceituosa, racista, que tem preconceito de religiões, que tem homofóbica. Então, nós vivemos uma sociedade cheia de compreensões do mundo em que somente o que eu acho é que é verdade. E o que é que o ensino religioso ele busca fazer? Qual é o objetivo do ensino religioso na escola pública? Não é catequizar o aluno, é fazer com que o aluno, junto com o professor, reflita sobre a sociedade. Ah, professor, então quer dizer que eu vou, a partir de agora, deixar de acreditar na minha religião? Não. Eu sou evangélica. E fazer um curso e compreender que existem outras religiões, compreender que existem pessoas que pensam diferente de mim, não faz com que eu perca a minha fé, mas faz com que eu compreenda o outro. Deu para entender, Camille? Falta só um pouquinho para não terminar a compreensão completa, né? O que acontece? Essa compreensão do outro, ela não para simplesmente na questão pronto, vamos lá pensar aqui. Professora, tá bom. Então é para compreender outro. O que é que tem a ver eu aprender o que é transcendente? E aí eu vou explicar. O objetivo de vocês começar a iniciar o sétimo ano compreendendo o que é transcendente é para que a gente comece a compreender que existem vários seres superiores, deuses, em várias religiões, em que ele é chamado de transcendente ou de ser supremo. Essa é a primeira questão. Então, nós precisamos compreender a importância de saber termos religiosos, termos da filosofia, termos da sociologia, para que a gente compreenda a sociedade. Que outro detalhe que, aproveitando que Camila fez essa pergunta, eu vou aproveitar bastante dela. Vocês estão no sétimo ano e é um ano atípico, diferente, nós tivemos várias dificuldades desde o ano passado, mas quando vocês chegarem no ensino médio, terão duas disciplinas, que é sociologia e filosofia. Essas duas disciplinas, elas irão abordar conteúdos e falas que eu trabalho com vocês agora. Ou seja, vocês já terão um amadurecimento para quando chegar no ensino médio, não se sentir perdidos, não se sentir fora daquela realidade. E além disso, nós vamos buscar desenvolver e consolidar o caráter de pessoas que compreendem o colega como diferente, mas não como estranho. Meu colega, ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, mas ele deve ser respeitado.
Então, a disciplina de ensino religioso, com os conteúdos, com as videoaulas que eu envio, com as tarefas, é uma disciplina que busca fazer uma reflexão, refletir sobre os valores da sociedade. Aí você pode me perguntar, Camille e outros, professora, então é a escola que tem que ensinar as pessoas a respeitar? Não, gente, não é isso. Os pais de vocês é que ensinam a respeitar, que ensinam a conviver. Mas lembre que agora nós vivemos em uma sociedade que papai e mamãe trabalham. A maior parte do tempo vocês passam na escola. Então também precisa ver essa junção de força para formar quem vocês são. Precisa haver uma comunhão entre a escola e a família, para que vocês, que são o nosso futuro, possam se desenvolver e a sociedade seja mais compreensão da... Isso, Camille, muito bem. Ele vai buscar ensinar o respeito às individualidades, à diversidade, às religiões. Uma coisa que está acontecendo, que eu acho que vocês estão ouvindo falar, desse homem que matou um monte de gente, Lázaro. Vocês já ouviram falar sobre ele? Estão ouvindo? Sim. E vocês já viram que tem alguns policiais que estão entrando em centros de umbanda, de candomblé e destruindo os terreiros? Já ouviram isso? Pois é, sabe? Quem não ouviu, eu até pensei em dar uma aula para vocês sobre isso. O que está acontecendo? Esse Lázaro, ele está sendo conhecido como alguém que faz parte de uma seita. De uma, tem um livro, tem várias ideias que criaram sobre ele. E por causa disso, há algumas pessoas que estão associando ele às religiões de matriz africana. Ou seja, tem pessoas, tem alguns policiais que estão indo dentro dos centros de candomblé, dos terreiros, que é a forma que eles chamam os espaços dele, e estão fazendo, sabe o quê? Quebrando tudo. Sabe o que significa isso? Intolerância religiosa. Porque como é que eu, em pleno século XXI, vou associar algo terrível que alguém fez simplesmente a uma religião sem conhecê-la? Então, eu preciso conhecer a ideia, o pensamento, a religião, como ele pensa, para que eu possa respeitar, tá certo? Quem levantou a mão, se alguém gostaria de falar, pode falar, tá? Mas deu para vocês compreenderem a importância do ensino religioso, a necessidade de se falar, de se estudar, de se conversar sobre essa disciplina? Oi, 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 oi. Ótimo. Pronto, meus amores. Infelizmente, nossa hora já acabou. Amei sua pergunta, Camille. E o ensino religioso é isso, é questionar, não é vergonhoso achar que ensino religioso não era para ser ensinado. Pode perguntar sim, deve ser perguntado sim, porque nós temos a necessidade de falar sobre isso, e discutir, de conversar, e de dizer o que sente, porque é aí que a gente constrói conhecimento. É quando Júlia, quando Camila, quando Lucas, quando Érica, quando Yasmin, quando todos nós começamos a questionar, aí nós estamos muito bem, estamos construindo conhecimento, tá certo? Outra coisa, a mãozinha que Camille perguntou para que serve, é só quando você. Eu estou falando aqui, né? E aí, o que acontece? Eu pego e levanto aqui a mãozinha. Eu estou dizendo, ei, gente, deixa eu falar, eu quero falar, deixa eu falar. E aí, eu vou olhar quem levantou a mãozinha e vou pedir para que fale. Isso, tá bom? Meus amores,
Tchau, que eu já vou para outra turma e vou entrar atrasada lá, tá bom? Cheiro. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.